Hoje entenderemos o funcionamento do ciúme para análise do comportamento. Esse tema recebeu a maioria dos votos em uma enquete que fiz no Instagram. O ciúme é um fenômeno que ocorre no organismo quando este se encontra diante da possibilidade de perder uma fonte de gratificações para um rival e pode ser observado em muitos seres vivos. É possível sentir ciúme por pessoas, objetos, status social, cargos e por animais de estimação. Isso quer dizer que ele não é um processo exclusivo das relações românticas e pode ocorrer nas amizades e entre membros de uma família. E para que possamos entendê-lo, precisamos examinar os fatores que estão presentes quando alguém sente ciúme e na maneira como essa interação acontece. Apesar de existirem muitos tipos de ciúme, nós vamos detalhar aqui apenas o ciúme romântico, que é aquele que ocorre nas interações humanas com vínculo afetivo e sexual. Geralmente buscamos interagir romanticamente com pessoas que são agradáveis sob o nosso ponto de vista, e isso depende da aparência da pessoa, dos comportamentos dela e dos riscos e benefícios envolvidos. E ao interagir com essa pessoa, obtemos atenção, parceria, carícias, práticas libidinosas e outras atividades possibilitadas pela presença dela e que contribuem para que continuemos a buscar por essa interação. Tecnicamente, dizemos que os nossos comportamentos de buscar interações estão sendo positivamente reforçados. A outra pessoa, portanto, fornece disponibilidade de gratificações que funcionam como reforço positivo. E é necessário que ocorra um mínimo de reciprocidade no fornecimento desses reforçadores para que possamos dizer que existe uma interação romântica, a depender dos modelos de interação de uma cultura. E é nesse contexto que a presença de um rival poderá sinalizar o risco de perder a disponibilidade desses reforçadores. E isso elicia a emoção da raiva e evoca comportamentos de verificação, cobranças e acusações. As cobranças e as acusações se relacionam a uma suposta transgressão da exclusividade sexual e também afetiva, aspectos que dependem de fatores biológicos e culturais. Já as verificações servem para testar possibilidades e encontrar confirmações, e o sujeito pode fazer isso com tanta frequência que detalhes sem valor de prova podem começar a funcionar como se fossem indícios da transgressão. E isso diminuirá a qualidade da interação romântica. Porém, quando de fato a infidelidade é confirmada, ações agressivas podem acabar sendo direcionadas tanto para o rival como para quem transgrediu a regra da exclusividade. E apesar de existirem variações de como isso ocorre para cada pessoa, ainda existem diferenças funcionais do ciúme para os homens em comparação com as mulheres. Essas diferenças possuem raízes na evolução da nossa espécie, mas a forma de expressão comportamental e os agravantes contextuais são determinados por fatores socioculturais. Dentre esses fatores estão os modelos de interação que estimulam a dominância masculina sobre as mulheres, o que implica na desonra do homem traído como um agravante que aumenta a probabilidade de vingança, o que contribui para explicar por que o assassinato de companheiras é mais frequente na população de homens traídos do que o assassinato de companheiros pela população de mulheres traídas. Matar os rivais também é mais comum entre os homens traídos do que entre as mulheres traídas. Também ocorre assassinato de parceiros e também de rivais pela população de homossexuais traídos, mas eu não sei dizer as proporções com que isso acontece entre casais de homens e entre casais de mulheres. Obviamente, nem todas as pessoas que foram traídas agridem ou assassinam, e nem toda violência doméstica se deve à traição ou à suspeita de traição. Sem falar que existem casais com relacionamentos libertários, em que a ideia de exclusividade sexual não existe, pois consideram que a liberdade é uma condição que regula a própria manutenção da relação. Vamos agora ilustrar de maneira sintética os fatores que foram abordados aqui por meio das noções de primeira, segunda e terceira pessoa. A primeira pessoa é aquela que sente o ciúme. A segunda é o companheiro com quem estabeleceu reciprocidade no fornecimento de gratificações sociais, afetivas e sexuais. A terceira pessoa será chamada de rival, que estabelece o risco de que a segunda pessoa transgrida a exclusividade afetiva e sexual com a primeira pessoa.
O ciúme, então, são as ações e reações apresentadas pela primeira pessoa diante de indícios ou de confirmações da presença de um rival. Essa condição provoca raiva, rebaixamento na autoestima e no senso de autoeficácia, e pode ser um dos fatores contribuintes para quadros de depressão e ansiedade. Porém, pequenas doses de ciúme são inevitáveis para a maioria das pessoas. E isso não é necessariamente ruim, já que pode servir como ocasião para que os indivíduos se dediquem mais à relação. Sem falar das vantagens biológicas, desde os períodos pré-históricos, de espantar os rivais para assegurar a transmissão dos seus genes, fato que selecionou essa característica em nós e também em outros seres vivos. E as culturas que a humanidade criou passaram a influenciar no modo de ocorrência e expressão desse comportamento emocional, produzindo variações grupais e individuais. Isso quer dizer que, sob certas circunstâncias, o ciúme é adaptativo, mas a depender da conjunção de fatores da história de vida e do meio sociocultural, algumas pessoas passam a responder a condições irrelevantes como se fossem sinalizadores de um rival, que pode até ser imaginário. É nesse ponto que consideramos o comportamento ciumento como desadaptativo, quando a pessoa sente ciúme na ausência de um rival ou quando a violência faz parte desse comportamento. A violência é, na verdade, o principal critério, pois se a primeira pessoa perturba, ameaça, agride ou assassina a segunda pessoa, o ciúme será considerado desadaptativo, independentemente de o rival ser real ou imaginário. Se você tem interesse em aprender mais sobre esse tema, sugiro que comece pelo artigo Ciúme, uma interpretação analítica comportamental. A referência e o link estão na descrição. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema, deixe nos comentários. Eu sou o psicólogo Thiago Rocha e obrigado por assistir a esse vídeo. E até a próxima!